Olá, eu gostaria de saber aqui de vocês que estão aqui presentes assistindo essa palestra, quem de vocês está interessado em sair daqui hoje conseguindo um progresso do não julgamento? Eu sei, pode parecer meio estranho, mas como que eu não vou julgar? O que eu perguntei é o seguinte: se você aprender hoje um caminho para você não exercer o julgamento da forma constante que costumamos realizar na nossa vida, ficando em paz no fim do dia e conseguindo o mesmo resultado, mas sem usar o julgamento, levanta o braço. Quem aqui gostaria de sair com essa ferramenta, ensinando a não julgar e mesmo assim conseguir, com paz e harmonia, realizar tudo dentro da empresa que o teu chefe determinou, que você precisa passar para os seus comandados ou que você precisa realizar? Todo mundo, né? Outra pergunta: quem aqui gostaria de exercer a sua profissão, exercer a sua função, às vezes na sua casa, no seu lar, sem criar aquilo que todos nós sofremos na atualidade, que são quem é que adivinha o que é que nós sofremos todos? A maioria de nós que exercemos profissões de comando, temos que cuidar da casa, dos filhos. A ansiedade, isso. Quem aqui gostaria de sair daqui hoje aprendendo a lidar ou aprendendo a treinar para daqui uma semana já estar bem melhor com este fator ansiedade? A maioria, né? Quem aqui gostaria hoje de aprender a entender como acessar uma parte dentro de você que de quando você tinha uns 10 anos você parou de fazer isso? E essa parte que nós não acessamos mais, a maioria de nós, essa parte que eu vou ensinar vocês a acessar hoje com uma prática que vai se estender, ela faz parte de uma lei do sucesso, mas muitos poucos de nós sabemos acessá-la ou fazemos isso. Quem aqui quer aprender a fazer isso, aprender essa parte sua interna, acessá-la, onde exatamente está o núcleo de obter tudo que você quiser de você com a sua capacidade? E quem aqui quer levantar no dia seguinte sem a preocupação de, ao ler os resultados da empresa, ao ler o boletim do filho, ficar tranquilo e confiante, independente do resultado que leu? Então, vou me apresentar a vocês. Meu nome é Rosa de Gaetano, e eu sou Master Business Executive Coach. Trabalho com empresas realizando
realizando processos de organização dentro da empresa, realizando coaching desde os diretores até os funcionários-chave da empresa, onde todo processo que for feito vai ser sistemático, né? Também faço trabalho completivo com Feng Shui. Hoje, inclusive, eu vou falar um pouco sobre isso, porque tem a ver com essa lei do sucesso que eu vou explicar para vocês. E por muitos anos eu fui professora de música, trabalhei 6 anos em orquestras, mas meu foco se transformou em mudar mindsets. Então, o que eu mais gostava de fazer, e até hoje, né, é trabalhar com pessoas que têm dificuldades de aprendizado, pessoas que têm dificuldade em aprender a se olhar de uma outra forma, pessoas que têm dificuldade de observar dentro de si mesmo, dentro do seu modo de pensar, os pontos que não são seus, na verdade, que foram colocados na sua forma de ser, na sua forma de pensar, numa determinada época da sua vida. Eu gosto muito de trabalhar com essas transformações. Quando eu iniciei com música, eu não tinha absolutamente nenhum foco. Eu não conseguia prestar atenção em matérias que exigiam concentração, quase todas, né? Que tinham umas que eu não me identificava, e como eu não tinha concentração, ficava pior ainda eu assistir às aulas. Depois que eu descobri a música, o ensino de música, eu senti uma afinidade com esse tipo de aprendizagem e fui fazer aula perto da minha casa e comecei um treinamento. Nessa época eu não tinha um instrumento, então eu ia uma vez por semana na casa do professor. Demorou 3 anos, eu não desisti porque eu sentia que aquilo estava mudando totalmente. A minha concentração, ela estava se ampliando com esse tipo de treinamento, que era bem agradável, porque ele exercia sobre mim uma atração, e isso automaticamente desenvolvia minha concentração. Então, primeiro ponto que eu gostaria de colocar: se você estiver trabalhando naquilo que você ama, automaticamente esse aprendizado da sua profissão, esse aprendizado de você melhorar a sua forma de trabalhar, ele vai ser leve e vai desenvolver tudo que é necessário mentalmente. Então, o segredo é você encontrar aquilo que te chama a atenção, aquilo que te prende, aquilo que você ama fazer, que você pode ficar horas ali, passar do tempo, e você vai querer continuar fazendo. Esse é o primeiro, na verdade, segredo do sucesso no trabalho. Essa lei que eu vou falar para vocês agora sobre ela é chamada Lei da Potencialidade Pura. Ela faz parte de um livro que foi escrito por um indiano, e ela tem 7 itens. O primeiro item é a Lei da Potencialidade Pura. Os outros 6, hoje não vai ser possível abordar. Mas eu vou deixar
preparado um link onde vocês que estão participando dessa palestra vão poder acessar. E nesse link vai estar contido as outras 6 leis explicadas. Se você entender o mecanismo dessa primeira lei e fazer os exercícios que a gente vai executar no final, com certeza você vai ter uma transformação. Porque essa lei está baseada em leis naturais, assim como o Feng Shui, ele também trabalha um conhecimento milenar oriental e ele trabalha com as leis da natureza. São 5 os elementos que o Feng Shui aborda como formadores de tudo à nossa volta dentro do nosso corpo. Nós todos estamos integrados com a energia criadora de tudo. Nós não estamos separados, ainda que nós não tenhamos facilidade para acreditar que existe uma energia extra que criou todas as coisas, porque nós temos a tendência a não acreditar naquilo que nós não vemos. Porém, a eletricidade, você não vê aquela que vem pela tomada da sua casa, mas se você colocar um ferro ali descalço, você vai se dar mal. Então, essa energia criadora de todas as coisas, ela engloba todas as coisas, inclusive nós estamos contidos dentro dessa energia. Ainda que não possamos ter a compreensão total dela, porque se isso acontecesse, nós seríamos os criadores de tudo. Então, nós somos parte dessa criação. Então, como parte dessa criação, nós estamos conectados ao nosso redor. Se você for pensar pelo taoísmo, da onde vem o Feng Shui, existe essa energia, criou o positivo e o negativo em tudo. Sem o positivo, você não conhece o negativo. Sem o negativo, você não conhece o positivo. Essas duas forças, negativa e positiva, elas estão interligadas e são denominadas de Yin e Yang. Para nós, vamos pensar no positivo e negativo. Não é uma perfeita comparação, não é. Yin e Yang não é positivo e negativo. Yin e Yang são contrários, que existem, representação dos contrários que existem em tudo e eles se equilibram. Porque, por exemplo, pelo Feng Shui, o Yin é a mulher e o Yang é o homem. Se você considera Yin negativo, a mulher é negativa. Então, não é muito bem essa comparação que deve ser feita. Mas, equilíbrio dos contrários, que se completam. Isso existe em toda a natureza. Partindo da observação, que é a ciência parte da observação da natureza, nós vamos encontrar como os elementos representativos da natureza, como eles se comportam. Por exemplo, a potencialidade pura de um vegetal é o fato dele ser o que é. Ele nasce, ele produz. Uma árvore, a potencialidade pura dela é dar folhas, dar sombra, dar madeira, dar frutos. A potencialidade pura do sol, queimar, esquentar. A potencialidade pura da água, matar a sede, umidificar, rolar, transbordar. Ela tem várias manifestações. Congelar, ela é fria. Então, você descobrir
É isso que nós vamos fazer hoje. Você descobrir nessa viagem interna a sua potencialidade pura. Como você acessar isso? Então, se a gente for pensar como a gente se relaciona, nós temos que ir cientificamente pelo externo, que é como todos nós nos relacionamos. Então, existe em nós, né, procurando essa potencialidade pura, que é onde reside nossa força, observando a natureza. Observando, então, como você se relaciona com o externo e com o seu interno, nós podemos chegar a conclusões muito significativas. Vejamos. Quando você se relaciona com o externo, quando você depende do externo para se motivar, o que acontece? Você depende de uma feedback constante externo. Isso implica numa série de reações internas, porque o externo, nós temos essa necessidade, mas nós não conseguimos realizar com o externo. Será que alguém pode me dizer que necessidade é essa que nós temos com o externo? Vocês vão pensar agora em vocês diante da equipe de vocês, você diante do seu cliente, você diante do seu filho, e você precisa passar uma informação que é de suma importância, e você vai precisar da compreensão externa, tá fora de você. Você vai precisar convencer essa pessoa de que ela precisa comprar o seu produto. Você é o vendedor, você é o gerente, você precisa da aceitação e da compreensão daquele que você está passando a informação e da prática também do que você vai solicitar, e do seu filho você precisa a obediência. Qual é a primeira necessidade que pode até estar dentro de você, que você não percebe, mas que você vai tentar de uma forma ou de outra exercer? Alguém sabe? Força, quase isso. Força de argumento, sim. Mas é mais profundo que isso, é uma necessidade bem primitiva que vem antes de tudo, que nós controlamos. E às vezes ela é tão forte que nós não controlamos e nós apenas camuflamos para que nós não assustemos a pessoa que nós precisamos convencer. Isso, controle. Primeiro você se controla para não falar, olha, é o seguinte, você vai ter que comprar isso porque eu preciso bater minha meta. Você não vai falar isso. Meu filho, você precisa fazer o que eu tô te falando, porque eu não quero ficar o resto do dia preocupado com você, se você ficou bem ou não. Você vai ter que ficar em casa, não vou deixar você sair. Você não vai falar isso. Meu filho, que mais? Qual outra situação? Pro filho a gente já falou, pro comprador a gente já falou, agora pro nosso comandado dentro da empresa. Você vai ter, isso é o interno, né? O interno que você não vai falar. Você vai ter que cumprir isso da melhor forma possível, porque se você, que é um dos componentes da equipe, não fizer,
não vai ter meta, não quero nem saber o que você vai fazer. Você vai se virar e você vai ter que cumprir essa meta. Esse é a primeira sensação que vem. A sensação de controlar. Porque se eu controlo, eu tenho aquilo que eu preciso. E se eu controlo, eu não vou ter que ficar preocupado, vou ter menos trabalho, se eu controlo de uma forma mais direta e rápida. Porém, não é isso que acontece. Nós não temos o controle total sobre o externo, não temos. A gente pode ter um certo controle pelo nosso cargo, pela nossa autoridade, e mesmo assim, se o outro já não respeita mais nossa atitude, porque nós demos umas bolas fora e ele já perdeu a confiança em nós, ele também não vai respeitar, não. O filho, o cliente, o comandante. Então, essa necessidade de controle do externo é que nos mata ansiosamente o tempo inteiro. Isso vai nos roubando energia diariamente, constantemente. Agora nós vamos ver um outro fator. Da mesma posição, eu falei do externo. Agora eu vou falar sobre o interno. Você, seu eu verdadeiro. O que é o seu eu verdadeiro? Eu comentei que nós estamos inseridos dentro de uma criação, somos parte de uma criação de uma energia inteligente suprema, que nós não compreendemos, mas através do nosso desenvolvimento, a partir das eras, né? Desde o homem da caverna até hoje, nós fomos adquirindo capacidades, mecanismos de defesa. Esse a gente sempre teve. Tudo na natureza tem esse mecanismo de defesa, que é mais uma prova de que existe um ser, uma energia que nos leva a essa autoproteção para dar continuidade à nossa espécie. Isso é um produto de uma energia muito inteligente, superior. Então, nós somos esse ser que é além da matéria, é energia pura. E se a gente sair da nossa máscara social, que é aquela que tenta, pelo externo, controlar, e é aquela parte de nós que é ansiosa, doente, estressada. Então, se você tirar essa máscara e aprender a buscar isso diariamente, a gente pode fazer uns minutos de prática que eu vou ensinar no final. Essa parte interna nossa, ela está totalmente livre dessa necessidade de controle externo, porque ela vem da natureza também, ela faz parte da natureza, nós somos uma consequência de toda a criação da natureza, e isso existe dentro de nós também, é o ser puro, é aquilo que você é na sua essência. Para que você se manifesta? Qual é a finalidade do ser? Tudo na natureza tem uma utilidade, tem uma função. Qual é a nossa função dentro da sociedade? É só nós observarmos o que nós repudiamos. É só nós observarmos qual a nossa tendência maior, que quando a gente não faz, a gente fica adoecido. Que é a capacidade de ser útil, que é a capacidade de criar. Quando a gente deixa de ser útil, quando a gente deixa de criar,
a gente está deixando de lado a nossa essência. Quando é a idade que mais a gente fez isso, até uns 6, 7 anos, depois a gente começou a se socializar mais na escola, a gente começou a ficar mais preventivo, mas até uns 7 anos, qual é a nossa maior vontade? Era a nossa maior vontade? Ajudar o coleguinha, brincar, se divertir, inventar com tudo que a gente tivesse na frente, na escola. Eu lembro até hoje o cheiro da massinha. Eu lembro até hoje um bordado que a gente aprendia, eu estudei em colégio de freiras, era uma plaquinha com os furinhos onde você tinha que colocar a linha e a agulha e ia formar um desenho, era um bordado. Eu gostava de fazer. Então, nessa parte do eu verdadeiro que nós deixamos de lado, nós vamos entender o porquê nós ficamos tão estressados e tão doentes. Passamos noite de sono, sem sono, sem dormir, preocupados com o resultado no dia seguinte. Nunca estamos satisfeitos com as nossas metas. Não que nós tenhamos que conseguir uma certa meta e depois parar. Se você faz isso, você provavelmente vai ter outro que vai ocupar o seu lugar, não é isso. Mas a gente não faz muitas vezes aquilo por prazer. A gente faz simplesmente para não perder o nosso espaço. E na verdade, você só vai bater metas mesmo quando você fizer isso por puro prazer. Essa que é a verdade. O ser humano, uma das potencialidades dele é ter prazer no que faz. Então agora uma pausa para a gente analisar um pouco sobre outro ponto de vista, o quanto pode ser ridículo quando nós estamos todos voltados para o eu externo e como a gente se compara com o outro, né? E como as perdas e ganhos elas podem ficar catastroficamente pavorosas.
gente pôde ver nesse desenho, de uma forma caricaturizada, como a gente se compara com o outro, como a gente quer fazer as coisas sempre tomando como base o outro, quando na verdade o foco tem que ser voltado nós para nós mesmos, né? Então, continuando onde a gente tinha parado, né? O que nós temos que fazer quando a gente ainda está voltado para o externo e tem muito dinheiro? Você vai ter que ter seguranças com você. Você vai ter que controlar externamente também aquilo que pode acontecer com a sua vida, porque a sua vida, você não é um homem de aço, você tem um corpo que é perecível. Vai chegar uma hora que você vai abandonar esse corpo. E qual é a sua aflição quando você é o homem mais rico do mundo e vai chegar a hora de você abandonar tudo? É só a gente, por um instante, para praticar empatia, a gente vai poder sentir o que é esse desespero. E a boa notícia é que nós podemos aprender a ter isso e controlar isso, mas internamente, externamente não. Então, o autopoder, ele é permanente, que é esse autocontrole. Ele está fundamentado no conhecimento do eu. O autopoder, ele vai ter algumas características. Ele não só ele vai atrair as coisas que você deseja, como também as pessoas. Ele magnetiza as pessoas à sua volta, as situações e as circunstâncias. Aquelas, inclusive, que vão alimentar o seu sonho. Isso tudo pela lei natural, por leis naturais. Que é uma delas, né? Existe uma delas, eu vou comentar nesse link que eu vou deixar para vocês, que é a lei do mínimo esforço, que é uma das leis, completando o ciclo das 7 leis. Hoje nós vamos nos ater à primeira delas, que é você acessar o seu eu interno. Então, nós já vimos que o eu, objeto, ele é aquela máscara social que nós usamos e aquele que está baseado em tudo aquilo que é perecível. Ele está baseado na conquista de tudo aquilo que nos faz mover a nossa inteligência, desenvolve a nossa capacidade de foco, de atenção. Porém, ele não é suficiente. Então, como que a gente pode observar isso? Vocês já repararam celebridades que chegaram lá no topo? Fama, dinheiro, fortuna, controle, inclusive. Qualquer um faz, se ajoelha quando é uma pessoa muito famosa, né? Muito querida. Ele tem tudo isso. Inclusive, ele não consegue nem ter mais a sua liberdade de andar sozinho na rua. Ele não tem mais, ele perde isso. Por que se drogam? Será não é tudo que precisa para ser feliz? Fama, dinheiro, fortuna. Por que se drogam? Por que tem muito empresário que vive à base de drogas? Para poder trabalhar mais, às vezes ficar acordado durante a noite resolvendo problemas. Então, quando você se baseia no controle do externo, todas essas mazelas vão vir juntas. E o que é pior, além de você perder a sua própria energia, você vai se enfraquecendo muitas vezes moralmente. E você passa a não ter mais interesse, inclusive em viver. Tem muitos que se matam porque você perdeu aquela sua
força interna. Por quê? Por que conquistar tantas coisas? Você perde o sentido da vida quando você chega aonde você achou que ia te fazer completo e você percebe que não é isso. E às vezes você levou uma vida inteira. Ou mesmo que seja bem rápido. Tem uns que chegam bem rápido, muitos famosos, né? Janis Joplin, tantos outros que chegaram muito rápido na fama, fortuna e não se mantiveram vivos. Porque não é o suficiente. Inclusive isso traz uma grande dificuldade, aumenta as dificuldades emocionais que você já tinha quando você começou a procurar isso. Você achou que essa dificuldade emocional que você trazia fosse se resolver dessa forma. E não é. Porque existem muitos casos na sociedade que provam isso, que comprovam isso. Milionários que vivem isolados da sociedade, milionários que vivem com medo e neuroses e neuróticos. Eu conheci alguns quando eu construí a minha casa, né? Do nada, isso é uma outra história, que outra hora eu conto para vocês. Eu construí do nada, sem experiência nenhuma, comecei a trabalhar, mas eu queria muito, fui construir, depois vendi. Quando eu vendi, eu fui procurar conhecimento de ações, aplicar em ações. E aí eu tive contatos com muitos empresários, já aparentemente realizados financeiramente, mas completamente vulneráveis emocionalmente. Então, essa lei da potencialidade pura, como é possível aplicar ela, né, no campo de todas as possibilidades da nossa vida rotineira? Então, se você deseja desfrutar dos benefícios de entrar em contato com sua potencialidade pura, como existe na natureza e tudo anda em harmonia, você vai precisar ter acesso a ela. E como é que você vai fazer isso? Muito simples. Você vai se entregar diariamente a momentos de silêncio. Vai pensar em exatamente nada. Nem família, nem negócios, nem trabalho, nada. 30 minutos de manhã, 30 minutos à noite, você vai fazer essa prática. Nesses momentos de silêncio, é uma prática de meditação. Você não vai julgar, você vai evitar julgamento. Vai também praticar entrar em contato com a natureza. Tudo o que for da natureza para você entrar nessa essência. Quando estiver ouvindo um som de mar, você pode perfeitamente se isolar num lugar. Na hora do almoço, pode ser. Põe o fone de ouvido, começa a prestar atenção, imaginar o movimento do mar que faz o barulho das ondas. Em que está ligado esse movimento? Que na verdade é uma atração magnética lunar. Pensar na essência do que acontece na natureza. Que mais que pode... o que é para fazer? Você também vai se afastar nesses momentos de assistir televisão. Nesse momento você não vai parar para fazer isso, ouvir rádio, ou ler livro, nada. São 30 minutos de silêncio. Diários. Então, se, por exemplo, você
achar muita coisa, faça um pouco de cada coisa, um pouco de silêncio com você, todo dia. Um pouco de silêncio com a natureza, uns 15 minutos. E um pouco... E se afastar de noticiário, né, quando estiver dentro da casa, por uns 15 minutos. E vai aumentando depois, assim como você se habitua com determinada alimentação, se habitua com determinada atividade, habitue-se a fazer isso. Então, agora, nós vamos fazer um treinamento. Antes eu queria frisar que as leis da natureza, que são ser, né? Ser o que você é em potencial, que é essa que nós estamos acessando agora, a lei de doação, que um elemento colabora com o outro. No Feng Shui você tem a água, que faz a madeira, né? As árvores, a natureza, a vegetação. A madeira que serve de combustível para o fogo. O fogo que faz a terra. Se você lembrar que antes da Terra se resfriar, ela era uma bola incandescente, nascida de uma explosão. É um pedaço da Lua, dizem, né? Que era incandescente, depois foi endurecendo com o passar de bilhões de anos, ela foi endurecendo. Então, o fogo alimenta a terra transforma o mineral, e o mineral, que seria o metal, ele... Quando a água vem do fundo da terra, ela brota da pedra, ela vem cheia de minerais, então o mineral alimenta a água. Então é um ciclo perfeito, tem um ciclo destrutivo disso e tem a mitigação. Mas isso não é um assunto para hoje, eu só queria mostrar para vocês que assim como a natureza, ela colabora, ela doa, é da nossa natureza fazer também. Vai ter a lei da doação, vai ter a lei do mínimo esforço, tudo está contido na natureza e como ela se desenvolve. Se você fizer esses minutos também observando, para só observar a natureza, como que é o motivo para você fazer isso? É aquele que eu perguntei no começo. Diminuir ou eliminar estresse. Parar de achar que tem que controlar o externo, porque você não controla, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. E se voltar para a sua potencialidade que está dentro de você. Você, acessando isso, você não vai ter só essa tranquilidade. Acessando essa força da natureza, né? Que está dentro de você, da potencialidade pura, você vai poder colocar ali a intenção do seu desejo, de tudo que você quiser. De coisas materiais, coisas internas, de autocontrole, tudo você pode colocar nesse silêncio que você vai aprender a fazer. Então vamos lá. Esse diálogo interior, quando você silencia, você começa a experimentar a quietude desse campo de potencialidade pura. Não tem outra forma. Você precisa experimentar essa quietude dentro de você. Então, periodicamente, se você praticar isso, como nós vamos fazer agora, você vai experimentar a potencialidade pura. É só isso mesmo. Essa primeira lei é isso mesmo, é você ficar em silêncio. Parece simples, mas eu tenho certeza que aqui ninguém pratica isso. Já levanta numa turbulência, vai fazer café e arrumar as coisas da casa, arrumar as coisas do filho.
pensando no que já vai fazer, o que tem no escritório para fazer, ou na empresa, e aquele turbilhão até o fim do dia. É ou não é? Então, gente, acreditem. Praticar isso diariamente vai transformar a vida de vocês. Agora, então, nós vamos fazer... vocês trouxeram um lápis e papel que foi solicitado para participar da palestra? Eu lembro que eu pedi. Então, agora nós vamos fazer... Vocês anotem. Primeira prática. Isso tem que ser diário. Nós vamos fazer aqui também. Você vai entrar em contato com a potencialidade pura, reservando todos os dias 30 minutos de manhã, aproximadamente 30 minutos à noite. Segundo, você vai reservar, já anotaram? Certo. Segunda prática, reservar um período do dia, pode ser a hora do almoço, uns 10 minutinhos, para você ficar junto da natureza. Pode ser num parque que vai no caminho onde você vai almoçar, uma praça, e você vai observar em silêncio, ou mesmo põe o celular lá no YouTube, coloca o som de mar, som de rio, e você vai então observar o silêncio e a inteligência que há em todas as coisas vivas. Assistir o pôr do sol, se você acordar bem cedinho antes, ouvir o ruído de um oceano, de um rio, ou simplesmente sentir o perfume de uma flor. A finalidade da flor é doar perfume e beleza. Isso você vai fazer e entrar em comunhão com a natureza todos os dias. Lembra que a sua motivação é se livrar do excesso de controle das coisas que tá te matando. Certo? Sempre, isso não é babaquice. Então, o estresse que você passa não é babaquice. E vem de onde? Vem da necessidade do controle externo que você está tendo. Não quer dizer com isso que você vai abandonar tudo, vai virar um ermitão, não. Mas você vai ser capaz de fazer essas coisas e não ficar preso a seu bem-estar na boa ou má resolução daquilo que você deu o máximo. Você deu o máximo na empresa, mas não bateu a meta. Por quê? Porque para você bater a meta, você teria que ter o poder total de controle sobre tudo. Isso não existe. Então, se você, ao contrário, levar as coisas para esse lado, o que você vai fazer de tranquilidade? Se você estiver tranquilo, todo mundo à sua volta vai ficar tranquilo. É impressionante. Mude por dentro, você muda o externo. Então, reservar um período do dia para comungar com a natureza. Terceira prática, anotem. Praticar o não julgamento. Agora essa plateia vai cair e vai falar, não, ela tá brincando, né? Então, eu vou explicar para vocês. Não julgar e não querer controlar o externo não quer dizer que você vai abandonar tudo ao Deus dará. Não é isso. Mas quando você começa a entrar para dentro de você, esse controle que você está procurando de você, é você ser capaz de não ter o controle externo, mas controlar internamente com a força da sua natureza, que é ser
a força da sua natureza não é ficar estressado, não é querer controlar tudo, não é assim. A força da sua natureza é ser o que você é. O que você é um ser com capacidades infinitas, que cresce a cada dia e é útil, se doa e tem prazer no que faz. Então, por exemplo, não julgamento. Um policial tá no banco, vem um cara suspeito. Se ele deixar ou começa a mexer dentro da bolsa de uma forma suspeita. Isso já aconteceu comigo, porque quando eu ia com o violino no banco, eu via que eles ficavam com o olhão assim. Então, se ele nessa hora desconfiar de todas as características que vai haver um assalto e ele julgar, ele já vai ficar ali preparado para dar um tiro. Ao passo que se ele praticar o não julgamento e propor que é essa a função do policial, ele não pode, ele está armado. Se o policial não tem autocontrole, como a gente tem visto, aliás, acontecer muito agora, policial que mata sem saber, atira antes de perguntar e vai preso. Não tem acontecido, gente? É só ouvir esse jornal sangrento que tem todo dia na TV. Então, não julgamento é você exercer a sua função sem tirar conclusões apressadas. Então, no caso, o policial está lá na frente do rapaz. O rapaz está simplesmente mal vestido, porque ele está desempregado, mas ele tem conta ali no banco. Tem um andarilho aqui na minha cidade que tem conta em banco. O pessoal já conhece. Mas se ele chegar dentro do banco, primeira vez, vamos imaginar então, pegar o andarilho, não assaltante, andarilho. Entrou no banco para depositar tudo que ele tinha recebido naquele dia, R$1.000. O policial, em vez de perguntar, vai barrar ele. Isso é exercer julgamento. Você não perguntou para aquela pessoa o que ela está fazendo ali, o que ela está necessitando, o que ela está procurando. Você julgou. Isso é o não julgamento, é você chegar, passar pela sua cabeça que aquele senhor, ainda que ele esteja todo desengonçado, todo desestruturado, em frangalhos externamente, ele tem dinheiro para depositar naquele banco. E às vezes tem mais dinheiro do que uma pessoa que ganha o salário todo mês, gente. Então, esse é o não julgamento, porque a gente julga além do limite. É ou não é? A gente vê uma pessoa de saia curta, determinada pessoa pensa uma coisa, entrou na igreja de saia curta. Então, o outro dia o moço lá roubou, né, no shopping. O guarda praticou o julgamento excessivo. Ele fez uma coisa que ele não tinha, ele extrapolou. Levou a pessoa para uma sala e começou a bater na pessoa para corrigir a pessoa. Então ele extrapolou, a função dele não é essa. Não é julgar o outro, ele é uma pessoa má, ele merece sofrer. Isso é julgamento. O outro tá ali, sofreu um acidente bem feito, quem mandou se arriscar, isso é julgamento. Tá ali sozinho, porque já saiu com um monte de gente. Isso é julgamento. Então, o não julgamento é você ver a situação. É você ver se você pode colaborar, ser útil, porque essa é a sua missão, essa é a sua força natural, é essa. Ver se você pode ser, não pode ser útil, não se envolva.
né? Não julgue, não tome atitudes que vão penalizar aquela pessoa, porque com a nossa mente a gente penaliza, e quando a gente penaliza, a pessoa recebe essa energia. E aí muita coisa começa a desandar nas nossas ordens para a equipe, porque olha, o julgamento começou aqui, você não precisa nem falar. Então, entenderam qual é a profundidade disso? E são coisas básicas, mas a gente ainda não consegue fazer. Então vamos treinar, praticar no não julgamento. Então agora nós vamos fazer uma prática. A gente encerra então com essa prática. E eu aconselho vocês a daqui uma semana começar a acessar uma lei e praticar aquela lei durante uma semana. Então vocês vão ter umas 7 ou 8 semanas. Daí vocês relacionem no papel as leis e todo dia dá uma checada se vocês estão conseguindo. Porque se vocês fizerem cada lei uma semana e praticar, ela já vai ficar mais fixada. Mantenha essa lei, essas 7 leis, num papel e dá uma checada ali para você lembrar. Eu fiz. E na época que eu fiz, já vai mais de 20 anos, eu também estava com um livro chamado Alegria e Triunfo, eu praticava os dois, essas leis e o livro. Do nada, eu morava num quarto, porque eu saí do meu casamento com separação total de bens. Eu simplesmente tinha um emprego. Eu saí desse casamento com separação total de bens, eu casei com separação total de bens e não pensei que eu iria terminar o casamento. Quis ser extremamente honesta. E hoje eu não faria isso. Porque, inclusive, eu me desloquei com meu companheiro na época que eu casei, por motivos dele, do emprego dele. Consegui depois lá fazer uma universidade, aproveitar, mas depois desandou. E na época que desandou, eu também estava sem a herança dos meus pais, já tinha ido, era uma época muito horrível. Por isso que hoje em dia eu não faria isso que eu fiz. Mas enfim, fiz, assumi. E com separação total de bens. Poderia ter entrado com processo, porque uma grande perda que ocorreu na minha vida foi por conta dessa viagem que não foi eu que escolhi. Mas decidi assumir e construir uma casa, um emprego e usando essas leis. Por isso eu sei que funciona. Então, e eu não sou nenhuma ermitã, não sou nenhuma pastora, não sou nenhum padre, nada disso. Eu sou uma pessoa comum. E eu só pratiquei. Funciona. Faça. Então, vamos fazer agora. Vamos fechar os olhos, vamos nos acomodando nas cadeiras. Nós vamos fechar os nossos olhos e praticar. Eu vou passar um modelo para vocês, depois vocês podem ampliar esse modelo. Então, de olhos fechados, vocês vão imaginar agora esse silêncio. E atrás desse silêncio existe um observador que está observando você. É entre você e esse observador que está a sua potencialidade pura. Vá tentando perceber esse observador externo. Nele não há medo, não há incerteza, não há estresse, não há insegurança. Ele já tem tudo, ele está completo. Ele é o ser mais milionário que existe. Ele está dentro de você. Ele tem uma aparência de 7 anos de idade, só que ele é maior que você fisicamente. Ele te convida
estende a mão e ele quer te levar onde ele vive. E aí se abre um portal para um lugar onde tem cachoeiras que escorrem um líquido dourado. Esse líquido dourado, ele é ouro. Ouro, e tem outro que é prata. E você consegue andar sobre esse rio. Nesse rio existe toda a natureza, peixes multicoloridos que você nunca viu, leões e cordeiros vivendo em harmonia, passarinhos pousando sobre elefantes, girafas, e todos vivendo em harmonia, sem nenhuma necessidade de se atacarem para sobreviver. Nesse lugar não há necessidades, apenas o usufruto e o prazer. E agora, de frente para essa criança que tem o seu rosto quando você tinha 7 anos, você e ele se tornam um só. E você sente todo o controle, toda a intensidade de ser, apenas ser, de não precisar de mais nada. E você fica nesse estado e vai sentindo como que a natureza aí é colaborativa. Você imagina um carro maravilhoso, ele aparece na sua frente e depois desaparece. Você imagina aquela situação maravilhosa, ela acontece na sua frente. Você imagina aquela viagem dos sonhos, aquele curso dos sonhos. Todos eles existem aí e é só você acessar. Como se você pudesse pegar do próprio ar e materializar aqui. Daí, agora está na hora de você se retirar e, ao mesmo tempo, você ainda espera mais um instante e você é capaz ainda de ouvir um pouco do som de um mar dourado. E aí você vai observando aquelas ondas, são ondas douradas, ondas prateadas, que depositam pedras preciosas nos seus pés, trazidas pelas ondas. Existem muitos barcos que você pode utilizar. São barcos de ouro, de prata, com almofadas cintilantes dentro. E você pode inclusive andar sobre as águas.
pode mergulhar nesse oceano, cheio de seres maravilhosos, brilhantes, que trazem muita felicidade quando você toca neles. E assim você fica boiando sobre esse mar de riquezas, onde elas vão penetrando pelo seu corpo e te acalmando e te deixando cada vez mais forte, confiante na sua capacidade. Aí você começa a ser levado para o mesmo local onde você entrou nesse portal, as águas te levam. E calmamente as águas vão te deixando na mesma entrada que você foi dentro desse local. E aí você começa a abrir os olhos. Então, é que nós não podemos nos prolongar, né? Porque já deu o tempo. E é isso, pessoal. Essa prática que vocês podem e devem fazer todos os dias com essa primeira lei. E com certeza, como deu, pelo menos para mim, eu senti uma profunda paz. Se vocês ainda não conseguiram ter nenhuma sensação, eu digo para vocês, é uma questão de prática. Façam pelo menos durante uma semana para ter certeza, porque alguns pensam, eu nunca vou conseguir, alguns, né, podem pensar isso, mas é uma questão de acessar, certo? Espero que vocês tenham gostado e vou deixar o link agora para vocês acessarem as outras 6 leis e praticá-las. De um certo modo, eu vou ainda ter o retorno de alguns de vocês. Eu espero que vocês entrem em contato comigo, vou deixar também o meu e-mail, e vocês me contem como estão indo. Vou colocar também lá, vou marcar. Vou deixar um dia marcado que vocês vão poder entrar em contato comigo. Vou dar um espaço de 6 semanas, né? 7, porque cada lei vocês vão ficar uma semana. Mais ou menos daqui a 4 semanas eu vou marcar para vocês 4 semanas a gente se encontrar e depois mais 4 semanas, certo? Ou seja, daqui 1 mês a gente se encontra para vocês relatarem o que aconteceu nas suas vidas, como vocês estão indo. E no final do processo, que seria mais 1 mês, o que deu para já incluir no seu cotidiano, o que ainda está complicado, e aí a gente pode trocar algumas informações. Espero ter sido útil. O prazer foi enorme de realizar essa palestra e conhecer a todos vocês. Até a próxima.